Com certeza. Vamos só aqui ver certinho quanto tempo que falta para a volta do intervalo, Tio Rei. Enquanto isso, eu posso trazer um pouquinho mais das declarações do governador Tarcísio de Freitas, no caso, nessa entrevista que ele deu para o pessoal na Band, falando sobre o cenário aqui em São Paulo, ele dizendo que tem ali uma lealdade, no caso, aos eleitores dele em São Paulo, por isso que ele pretende se reeleger, mas falando dessa reeleição aqui também, Bolsonaro como líder da direita. Voltando agora sim, Tio Rei, com todo mundo na nossa audiência, a gente que agora entra no nosso último destaque do Olha Aqui, falando da entrevista do governador Tarcísio de Freitas, exaltando Jair Bolsonaro como a liderança para 2026, mais uma vez, e que ele, Tarcísio, fica para a reeleição aqui em São Paulo na próxima eleição. Olha, o Tarcísio, enfim, ele deu a resposta que ele precisa dar no bolsonarismo, né? Ah, o candidato é o Bolsonaro. Ele sabe, o candidato não é o Bolsonaro não será candidato, ponto final. É, Bolsonaro é possível até que esteja preso em 2026, né? Depende. Talvez não dê tempo, mas já dá tempo para uma condenação a ponto de ir para a cadeia. E também ele pode fazer alguma coisa que o leve à prisão preventiva. Enfim, ele não será candidato, né? O Tarcísio dizer que ele concorre ao governo de São Paulo, então vamos lá, ele diz aquilo que é mais óbvio: eu serei candidato à reeleição. E ao dizer que ele é candidato à reeleição, ele não compra briga com ninguém, não é? Ele joga a bola para a oposição em São Paulo, diz assim, aí, ó, você é candidato, vocês se organizam. E até acho que é o que tende a acontecer. Agora, política com 2 anos de antecedência, ou com 1 ano e pouco, né, porque tem que se definir antes a candidatura, né, aí fica parecendo o Catulo, poeta latino, tadinho, que ele era muito chifrado pela namorada dele, que por sua vez era casada e chifrava todo mundo ao mesmo tempo, né? Ele dizia assim, o que Cláudia fala, que era o nome dela, se escreve na água com o vento, né? É a mesma coisa política 2 anos antes. Se escreve na água com o vento. Pode se desfazer. Agora, de qualquer modo, o retrato do momento, veja que coisa, né? Lula no hospital, passou por um procedimento grave, se chegou a apostar até na morte dele, né, essa gente patriota que há no Brasil. E, no entanto, aquele que é um presuntivo candidato a enfrentar Lula, que é o Tarcísio, que, no geral, exceção feita à segurança pública, que nos últimos tempos andou evidenciando erros brutais e uma análise completamente torta da realidade e da política pública específica, o Tarcísio é um queridinho de boa parte da imprensa. O Tarcísio fez a privatização que fez da Sabesp e eu li um monte de editorial dizendo está errado, mas está certo, né? Nunca vi isso. Está errado, não pode ser assim, mas é bom que tenha sido feito, né? Então ele é um querido, né? Ele é considerado um nome da direita moderada, o que ele não é, porque ele não é direita moderada. Ele é extrema-direita. Ele deixou isso claro mais uma vez na entrevista. O nome dele é Bolsonaro. Quando ele diz meu nome é Bolsonaro, com todas as evidências de que o Bolsonaro tramou um golpe de Estado, ele diz meu nome para a presidência é o de um cara que tentou dar um golpe de Estado. Eu sou esse cara, eu, Tarcísio, sou esse cara. Então ele está dizendo, eu não sou o moderado que vocês querem. Eu não sou o moderado que vocês procuram. Então eu diria assim, ele dizer que não vai se candidatar à presidência agora é o que é possível dizer agora. Acabou de ser uma pesquisa da Quest mostrando que o Lula seria imbatível e até o Haddad. Também isso continua daqui a 2 anos? Não sei. O Banco Central está fazendo um esforço danado para jogar a economia lá no abismo e aí não sei como vai ser, né? O Banco Central consegue? Olha, com a determinação que eles demonstram, é possível. Então, não sei também se vai ser candidato. Hoje não daria. Então, o Tarcísio, hoje, de fato, ele é candidato ao governo de São Paulo. Agora, o Tarcísio diz, com todas as letras,
que o candidato dele, independentemente da viabilidade, porque o Bolsonaro não será candidato, mas o Tarcísio disse: o meu candidato é um golpista, não é? Porque eu não acho que aquilo que ele fez é golpe. Veja você, não é? O Tarcísio subiu num palanque defendendo anistia para golpistas. O Tarcísio subiu num palanque que pedia o impeachment de um ministro do Supremo que cometeu o pecado de cumprir as tarefas da Constituição. Hã? Eu sei que fica assim, as pessoas podem ficar chocadas e dizer: ah, o Tarcísio apoia um golpista. E quem apoia golpista, golpista é. Mas é o que temos para hoje. Quem apoia golpista é o quê? Democrata? Ainda que tenha sido eleito democraticamente, foi. Não estou dizendo que não tenha, sim. É um democrata na prática? Em segurança pública, não. Em segurança pública, não é. Ou uma política democrática de segurança pública joga inocentes de sobre a ponte, nem culpados. Porque numa democracia as pessoas têm direito ao julgamento justo, têm direito à defesa. Golpista tem direito à defesa. Então, em São Paulo, se mata sem direito à defesa, enquanto o governador defende golpista que tem direito à defesa. Não é? É preciso que as coisas sejam ditas assim, desse modo, com essa clareza, para que a gente saiba com quem a gente está falando, de que a gente está falando. Não é? Sim. Não, no caso ali, eles falando, inclusive nessa entrevista, ele até desacredita um pouco a situação eleitoral exatamente do ex-presidente agora, né? Ele falando que reconhece que a situação do Bolsonaro é difícil, mas como outras na história poderia ser revertida até lá. A ver, né, Tio Rei? A gente acompanhar por aqui. Tio Rei tava morrendo de saudade, uma pena que foi tão Eu também. rapidinho e corrida aqui essa vez, mas a gente se encontra numa próxima, viu? Só para arrematar uma coisinha que fica para outros Diga. dias, comparar a situação do Bolsonaro, que poderia reverter a situação, com a do Lula, então, é um absurdo, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas fica para quarta, quinta, para o futuro. Fica a nossa reflexão aqui nos próximos, Tio Rei. Um beijo pra você. Beijo. Obrigada. Tchau. E para vocês